Validação de pessoa duplicada. O que normalmente acontece quando você tem um sistema e você não consegue validar se aquela pessoa já existe? Ou quando você tem muitos sistemas na sua empresa? Acontece que normalmente você vai ter o João da Silva aqui no sistema 1, você vai ter o João da Silva 2, você vai ter um terceiro João da Silva e às vezes você sabe ou não se está duplicado, às vezes não tem nem como saber se é a mesma pessoa ou não é. O HCM, ele tem recursos, né? Tem esse recurso que permite, que ele impede que você duplique uma pessoa. Então ele, no momento que você está cadastrando uma pessoa, ele consegue checar e dizer assim, essa pessoa talvez já existe. E aí tem algumas formas de fazer isso, tá? Então a gente pode falar que é nenhuma, aí tem algumas opções. Qual é a opção que normalmente a gente utiliza? Normalmente a gente utiliza esta opção aqui. Mas eu vou falar de cada uma delas. Primeira opção, eu tenho a opção de ser nenhum, não vou utilizar. Eu tenho a opção de usar last name, first initial e detalhe. Quando a gente olha isso aqui em português, esse first initial tá como nome. Então, às vezes você vai ver nome aqui, nome aqui, nome aqui. Só que não é o mesmo valor. Então, às vezes a gente precisa fazer isso aqui em inglês para garantir que a gente está selecionando o valor correto. Tá? Então, last name, first initial, date of birth or national ID. Então, vamos lá. Last name é o sobrenome. First initial é a primeira letra do campo nome. Date of birth ou National ID, é um ID de documento, de identificador nacional. Qualquer um. Não importa o tipo. Então, quando tem esse OR, o que quer dizer? Se eu preencher last name, o nome, data de nascimento. Então, por exemplo, eu coloquei lá João Silva e Janaína Silva. Se eu falo que é first initial e last name, o sobrenome dos dois é Silva. E a primeira letra do nome é J. Se a data de nascimento deles bater, for o mesmo dia, sei lá, 1/1/1980, o HCM vai falar, opa, tem alguém aqui que tem um match com esses dados que você está inserindo. Por que a gente normalmente não utiliza? Porque pode ter muito essa questão de João e Joana. João e Janaína. Se não tiver match em nenhum desses três campos, na verdade é uma combinação, né? Primeira letra e sobrenome e data de nascimento. Se não tiver match nesses três, ele vai olhar, tem algum ID nacional que você colocou que bate com alguém na base? Se sim, ele vai retornar também. Então não é os quatro. Ou ele olha para os três, ou ele olha para o ID. Então se eu colocar, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o RG, e o RG ele tem o mesmo, ele pode ter o mesmo número em estados diferentes. Se eu tiver o mesmo ID, sei lá, o mesmo RG em São Paulo, e depois eu vou colocar alguém em Goiás, com o mesmo número, quando eu colocar, pode ser tudo diferente, o nome, a letra e a data de nascimento, mas pelo ID nacional ele vai puxar e vai falar, tem alguém aqui com um documento com esse número. Segunda opção, sobrenome, last name, first initial, date of birth, aqui ele colocou o gênero, porque agora não vai ter mais João e Joana, Jennifer e John, não tem mais. Agora se é o mesmo gênero, se é o mesmo sexo, ele faz um match. Se não for o mesmo sexo, ele não vai considerar. Então teria que ser, por exemplo, John e Joseph, João e José. National ID, esse NID aqui é National Identifier. Aí ele vai olhar só para o documento. Não importa o nome, não importa sobrenome, nada. Vai olhar só para o documento. Aí tem last name, first initial, date of birth e sexo, que são os primeiros aqui, ó. Ou National ID, Country, Type e ID. Já é um pouquinho mais completo esse aqui. Por quê? Porque eu posso ter um documento que tem o número 1, 2 e 3, e eu posso ter um outro documento de outro país que é 1, 2 e 3. Por exemplo,
Vamos supor que por coincidência eu tenho, sei lá, um documento de estrangeiro e eu tenho um RG que tem a mesma numeração. Sei que provavelmente na realidade a gente não vai ter um caso desse aqui no Brasil, mas vamos supor que eu tivesse. São documentos diferentes. Talvez até o país seja diferente. Se eu olho só para o ID, eu posso ter pessoas duplicadas, porque para o Brasil talvez não seja tanto o caso, mas se eu tenho uma empresa que é global, eu posso ter documentos que se repetem em países diferentes e não é a mesma pessoa. Tá? Então, aqui foi acrescentado o país, o tipo. Então tem que ser Brasil, CPF e o número casar. Se for o mesmo número, mas aqui para um colaborador é CPF, para o outro é RG, ele não vai dar match. Aqui é só essa parte do OR, então esse de baixo, né? Então é só país, tipo e ID. Aqui é last name, first name, data de nascimento e gênero, ou país, tipo e ID do documento. E aqui, último nome, sobrenome sem o sexo. Tá? Normalmente a gente utiliza esse aqui. Por que a gente normalmente utiliza esse aqui? Primeiro que ele vai validar o nome inteiro. Então tem que ser José nos dois, Silva nos dois. Tem que ter a mesma data de nascimento e sexo masculino nesse exemplo. Ou o ID. Como aqui no Brasil dificilmente a gente vai ter um documento com o mesmo número, isso aqui atende à nossa realidade muito bem. Então o que vai acontecer? Comecei a cadastrar uma pessoa. Entrei lá, menu, meus grupos de clientes, nova pessoa, admitir um funcionário. Aí eu digitei o nome. Joana. Nome do meio. Sabrina Alcântara da... Sobrenome, Silva. Coloquei a data de nascimento. Então, para fazer uma admissão, o básico de dados pessoais, nome e sobrenome, primeiro nome e sobrenome, data de nascimento e sexo. Sem essas 4 informações, eu não passo para a próxima sessão. Preenchi nome, sobrenome, data de nascimento e sexo, nesse caso feminino. Se tiver alguém no HCM que tem esse mesmo nome, sobrenome, o nome do meio ele até ignora, mas se tiver esse mesmo nome, Sabrina Santos, e tem alguém já, Sabrina Santos, com a mesma data de nascimento, ele vai mostrar pra gente um pop-upzinho dizendo assim: ei, já tem alguém aqui que corresponde ao que você está cadastrando. Será que não é essa pessoa? E aí você pode clicar lá, sem correspondência. E você continua o seu cadastro e ele vai criar uma nova pessoa. Ou você pode clicar, selecionar a pessoa que ele mostrou, se é aquela pessoa mesmo. E aí todos os dados pessoais que você iria preencher, ele já puxa do que está cadastrado no HCM. Então, tem telefone, tem e-mail, tem dependente, tem endereço. O que tiver cadastrado ele traz para o cadastro. Então você continua passando pelas mesmas seções na página, só que elas já vêm preenchidas com os dados que estão cadastrados.